Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos mergulhar numa história que, olha, muita gente conhece, mas sempre revela novas camadas, né? A trajetória de José no Egito. Especificamente, vamos focar nos eventos do capítulo 39 de Gênesis. Temos aqui algumas bíblias de estudo, comentários, material para a gente desvendar essa narrativa clássica. Ascensão, tentação e uma resiliência, assim, quase inacreditável. A nossa missão aqui é ir um pouco além da superfície, sabe? Como é que um jovem hebreu, vendido como escravo, não só sobrevive, mas prospera num ambiente totalmente estranho? Como ele lida com uma provação moral intensa, que podia destruir tudo e, talvez o mais intrigante, como que mesmo depois de uma injustiça daquelas, ele parece encontrar favor, propósito, em circunstâncias que, nossa, quebrariam a maioria. Vamos investigar o papel da integridade pessoal e dessa menção constante a uma presença divina no destino dele. Prontos? Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Exatamente. E o interessante, né, é que essa passagem, embora centrada em José, ela funciona como um microcosmo para a gente explorar temas bem universais. A dinâmica de poder e vulnerabilidade, por exemplo, a natureza da lealdade, tanto ao senhor humano quanto a princípios maiores, a ética pessoal sob pressão e, claro, a visão teológica que permeia tudo. O que é fascinante mesmo e que a gente vai explorar é como o texto atribui os altos e baixos de José a essa força maior, sabe? Mesmo quando as ações humanas, boas e más, são claramente o motor dos eventos. Certo. Vamos começar pelo início dessa fase no Egito. José é levado para lá, um cenário, imagino, completamente novo, assustador para ele. E ele é comprado por uma figura importante, Potifar, um oficial egípcio, capitão da guarda do faraó. Ou seja, não era qualquer pessoa. Não mesmo. Posição de confiança e poder. E quase imediatamente, algo surpreendente acontece. José não só se adapta, ele começa a prosperar. O texto bíblico é bem enfático nisso, né? Repete a frase, o Senhor estava com José. Sim, essa frase é a chave. E não é só pra gente que tá lendo. O próprio Potifar, o mestre egípcio dele, percebe isso. Ele vê que tem algo diferente em José, que tudo que ele faz parece dar certo. É notável essa percepção, vinda de um egípcio. E a confiança cresce, a ponto de Potifar entregar para ele a administração completa da casa, dos bens, tudo. Isso é impressionante, né? Um estrangeiro, escravo hebreu, ganhando essa confiança toda tão rápido. O que essa prosperidade inicial nos diz? Diz muita coisa, em vários níveis. Primeiro, a própria percepção do Potifar, como você disse. É algo a se destacar. Algumas análises até sugerem que essa abertura de um oficial egípcio de alto escalão para reconhecer que o sucesso do escravo vinha de uma fonte divina hebraica, o Senhor estava com ele, isso por si só já é uma declaração teológica sutil na narrativa, sabe? Desafia um pouco a autossuficiência egípcia. Mostra o Deus de José agindo ali, em pleno Egito. Segundo, a confiança total que ele deposita em José. Deixou tudo nas mãos de José, a não ser o pão que comia. Isso sublinha não só a competência administrativa de José, que devia ser grande, mas crucialmente a integridade que ele demonstrava. Ele se mostra confiável, eficiente, ético, desde o início. Então a prosperidade não é vista como mágica, entende? É uma combinação da bênção divina com a capacidade e o caráter do próprio José. Faz todo sentido. Essa combinação de favor divino e competência humana parece ser a chave aí no começo. Mas, claro, né, a calmaria não dura muito. A história toma um rumo bem mais sombrio. A esposa de Potifar entra em cena. O texto diz que ela nota José que era atraente na aparência e de bela figura. Uma descrição física que se torna relevante para a trama. E a atenção dela não é nada inocente. Ela começa a assediá-lo, de forma bem direta e repetida. Deita-te comigo. Um comando direto e insistente. E a resposta de José é igualmente direta, mas na direção oposta. Ele recusa, firmemente. E a argumentação dele é interessante, né? Não é só um não.
Ele apela primeiro à lealdade, à confiança que Potifar depositou nele. Meu senhor me confiou tudo, como eu posso trair ele assim? Uma lógica de lealdade ao senhor terreno. Mas ele não para aí. Ele eleva a questão para uma dimensão ética, religiosa, fundamental. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Essa recusa dupla, lealdade ao Senhor aqui na terra e fidelidade a Deus, parece ser o centro para ele. Exatamente, a estrutura da recusa dele é muito, muito reveladora. Ele reconhece a autoridade e a confiança de Potifar, sim, mas a base final da decisão dele não é o medo das consequências terrenas ou só a lealdade humana, é a relação dele com Deus. Definiu o ato não só como traição a Potifar, mas como um grande mal e um pecado contra Deus. Isso coloca a coisa num patamar moral absoluto. Mostra uma internalização profunda dos princípios éticos e religiosos dele, o que é notável, né, considerando a juventude e a posição super vulnerável dele como escravo, numa terra estranha. Ele não tem o apoio da comunidade, da família ali. A força moral parece vir de dentro mesmo, da convicção dele. Cotidianamente. Mas ele não lhe dava ouvidos. Nossa, isso mostra uma persistência tremenda da parte dela e uma resistência igualmente forte da parte dele. Uma batalha de vontades diária. Até que chega o dia do confronto, o clímax. Sim, a tensão acumulada explode, num dia em que as circunstâncias parecem conspirar. José entra na casa para fazer o serviço dele e o texto faz questão de dizer: nenhum dos homens da casa se achava presente. Ah, esse detalhe é crucial. Exatamente. Ela encontra a oportunidade perfeita. Agarra ele pela roupa, repetindo o convite. A reação de José é fugir. É uma fuga literal pela integridade dele. Mas, ao fazer isso, Ele deixa para trás a prova, a veste dele. nas mãos dela. Exatamente. E essa veste se torna prova numa inversão, assim, cruel da verdade. A mulher rejeitada, talvez humilhada, usa a situação a seu favor. Primeiro, ela arma um escândalo para os servos da casa. E é interessante como ela o identifica, né? Vede, trouxe-nos Potifar, um hebreu, para nos insultar. Ela joga a etnia na cara. Sim, usa o escravo hebreu de forma pejorativa, talvez explorando um preconceito que já existia ali, para pintar o José como o agressor estrangeiro, o bárbaro que tentou abusar dela e fugiu quando ela gritou. Que manipulação. Brutal. Ela transforma a vítima em agressor e usa a própria fuga de José, que foi um ato para preservar a honra e a lealdade, como prova de culpa. A veste deixada para trás virá a evidência física que parece confirmar a mentira dela. E ela repete a história para o Potifar quando ele chega, apelando para o senso de honra ultrajada dele. De posse, a acusação é calculada para provocar a máxima indignação. E funciona. Potifar, quando ouve o relato da esposa e vê a veste, fica furioso. Acendeu-se-lhe a ira, diz o texto. A consequência imediata, manda prender José. E não é uma prisão qualquer, é a prisão real, o lugar onde os prisioneiros do rei estavam encarcerados. Um lugar importante, ainda que uma prisão. Que queda! Do cargo de administrador de confiança, homem próspero, para as profundezas de uma prisão, acusado de uma ofensa gravíssima contra o senhor dele. É um momento devastador. Um exemplo clássico de como o poder pode ser abusado e como a verdade pode ser distorcida por quem tem a voz mais alta. A injustiça é flagrante. No entanto, algumas análises textuais, comentários, oferecem uma nuance interessante aqui. Vale mencionar. Apontam que, para uma ofensa dessa magnitude, um escravo tentar violar a esposa de um oficial de altíssimo escalão, a punição esperada poderia ser a morte sumária. Verdade, poderia ser bem pior. Exato. O fato de Potifar apenas o prender, embora numa prisão importante, pode sugerir, e aqui é a interpretação, claro, pode sugerir uma sombra de dúvida na mente de Potifar. Talvez ele conhecesse o caráter de José, talvez a história da esposa não batesse 100%. Interessante essa possibilidade. Não dá para ter certeza, o texto não diz, mas é uma possibilidade levantada por alguns estudiosos.
De qualquer forma, mesmo que houvesse dúvida, a ação de Potifar ainda resultou numa consequência terrível e injusta para o José. Sim, essa nuance sobre Potifar é interessante, mesmo sendo especulativa. Mas o fato é, José está na prisão. Fim da linha. Poderia ser. Mas aqui é onde a narrativa dá outra virada surpreendente e aquele tema central retorna, com força total. Mesmo ali no cárcere, o texto afirma: o Senhor, porém, estava com José. De novo essa frase fundamental. E não é só uma presença passiva, né? Ela se manifesta de forma concreta. Exato. A presença divina, segundo a narrativa, não livra ele da prisão, mas age dentro dela. Diz o texto que o Senhor lhe concedeu graça e fez com que ele caísse nas graças do carcereiro Mor. É o mesmo padrão que aconteceu com Potifar. Exatamente o mesmo padrão, mas agora num ambiente ainda mais degradado, né? A prisão. A integridade e a capacidade de José continuam brilhando, mesmo ali, nas sombras da prisão. E o resultado é espantosamente similar ao que aconteceu antes. O carcereiro Mor, o chefe da prisão, percebe as qualidades de José, confia nele, a ponto de colocar todos os presos que estavam na cadeia debaixo da responsabilidade de José. Essencialmente, José virou administrador da prisão, responsável por tudo o que acontecia lá dentro. É uma repetição notável do padrão. O texto ainda enfatiza que o carcereiro não tinha cuidado de nenhuma coisa que estava nas mãos de José, exatamente como Potifar antes. E por quê? O texto responde: porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Essa repetição é muito forte. É crucial para a mensagem. Sugere que a fonte do sucesso e do favor que José encontra não depende das circunstâncias externas, seja a casa de um oficial rico ou uma prisão real. Depende de algo interno e constante. A relação dele com Deus e o próprio caráter dele, íntegro e competente. Então, mesmo no ponto mais baixo, acusado injustamente sem nada, ele não só sobrevive, mas encontra um jeito de ter responsabilidade, de ganhar respeito. Isso redefine um pouco a ideia de prosperidade, não acha? Com certeza. Não é ausência de problema, mas talvez uma capacidade de florescer apesar dos problemas, ou mesmo através deles. Sem dúvida. A história de José em Gênesis 39 desafia uma visão muito simplista de prosperidade, sabe? Aquela que é só riqueza material ou ausência de sofrimento. Aqui, prosperar parece significar manter a integridade, encontrar propósito, ganhar respeito, ser eficaz mesmo no confinamento, na desgraça. É uma prosperidade de caráter, de influência. E o texto atribui isso a essa presença divina que não abandona. Isso demonstra uma resiliência extraordinária, né? Fundamentada não em otimismo vazio, mas, segundo o texto, numa fé persistente e numa conduta irrepreensível, mesmo quando ninguém importante parecia estar olhando, ou quando quem olhava o acusava falsamente. Analisando essa trajetória toda no capítulo 39, a ascensão inicial, a tentação brutal, a queda injusta e essa recuperação surpreendente de propósito na prisão, o que a gente pode destilar como as principais lições ou observações dessa passagem? Olha, acho que alguns pontos se destacam bastante. Primeiro, a ênfase na integridade pessoal como um pilar, fundamental. Mesmo quando parece custar caro no curto prazo. A recusa de José não foi pragmática no sentido mundano, né? Foi baseada em princípios e, inicialmente, levou à ruína dele. Verdade. Segundo, a narrativa apresenta uma visão de Deus que não impede a injustiça ou o sofrimento, mas que acompanha e capacita a pessoa dentro dessas provações. A presença divina é mostrada como fonte de força, de favor, dessa capacidade de prosperar no meio da adversidade. Terceiro, a história mostra como a competência e a confiabilidade podem criar oportunidades inesperadas, abrir portas até nos lugares mais improváveis, tipo uma prisão. E, por fim, levanta questões sobre a natureza da justiça humana versus a divina, né? E como lidar com a aparente ausência de justiça no mundo. São pontos muito fortes mesmo. Vimos José passar por uma verdadeira montanha-russa de experiências. De escravo a administrador de confiança. De objeto de desejo
alvo de uma acusação falsa, de homem livre a prisioneiro. E em cada etapa, mesmo nas mais sombrias, a narrativa insiste que algo ou alguém estava com ele, permitindo não só a sobrevivência, mas uma forma peculiar de sucesso, de influência. O fio condutor é essa frase: o Senhor estava com José. Sim, essa frase funciona como a chave de leitura que o próprio texto oferece. Ela colore a interpretação de todos os eventos. Convida a gente a ver não só as ações humanas e as circunstâncias sociais, mas também uma mão divina agindo ali nos bastidores, mesmo através da injustiça e do sofrimento. A história de Gênesis 39 nos deixa com essa imagem poderosa de resiliência ancorada na fé e na integridade. Uma demonstração de que o caráter pode ser forjado e revelado tanto no sucesso quanto, talvez ainda mais, na adversidade extrema. E isso nos leva, então, a uma última provocação para quem nos acompanha nesta análise. A história repete que José prosperava porque o Senhor estava com ele. E isso acontece tanto na gestão da casa de Potifar, quanto depois na administração da prisão. Considerando esse contexto, especialmente o da prisão, como a gente pode reinterpretar o que significa prosperar? Se a prosperidade pode coexistir com a injustiça, com a perda de liberdade, com o sofrimento. O que ela realmente representa nessa narrativa? E, talvez para nós, o que é florescer quando as circunstâncias são as mais áridas possíveis? Fica aí essa semente para reflexão.